Outubro Rosa, esse é o mês da luta contra o câncer de mama. Nós vamos conversar com o Dr. Dalton, ele que é mastologista e vai nos contar tudo a respeito desse problema. Nós sabemos que ele lidera a morte entre as mulheres, né, com relação ao câncer. Dr. Dalton, infelizmente esse é um grande fator, ou melhor, esse é o maior fator de morte entre as mulheres no quesito câncer, é isso? Ele está entre os principais. O câncer de mama é o principal tipo de câncer que acomete as mulheres, representa praticamente 30% dos casos de câncer entre as mulheres e, junto com o câncer de pulmão, é a principal causa de mortalidade dentre as mulheres por causa de câncer. Isso porque nós fazemos campanhas e tem toda uma conscientização, né? Agora, imagina se nós não fizéssemos toda essa luta, tivéssemos esse momento para refletirmos e para levarmos as mulheres, nós, mulheres, né, para fazermos o autoexame, enfim. Existe alguma forma de nós lutarmos contra isso, nos prevenirmos? Por que esse mal nos acomete e não tem como a gente fugir? Será que todas nós vamos ter que passar por isso, doutor? Então vamos falar um pouquinho, né, desse vilão que é o câncer de mama. O Outubro Rosa não é um evento nosso nacional, é um evento mundial e realmente é um mês de incentivo à mulher no sentido do quê? De tentar fazer um diagnóstico precoce da doença, Rose. O câncer de mama é uma doença que cresce ano a ano em praticamente todo o mundo. Tá? A gente tem uma incidência de 2 a 3% de crescimento no diagnóstico do câncer de mama todos os anos. A gente tem uma estimativa deste ano, 2016, superar 58 mil diagnósticos de câncer de mama somente no Brasil. Tá? Existe uma maneira maravilhosa da gente evitar essa doença? O câncer de mama é uma doença que realmente ela cresce junto com o nosso crescimento populacional, ela cresce junto com o envelhecimento da nossa população. E a gente tem dois pontos que são muito importantes nesse momento, Rose. O primeiro deles é o que você falou, é o pavor que a gente tem da morte pela doença e realmente o câncer é uma doença letal. Porém, a gente tem uma chance de cura muito grande quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce de um câncer de mama. Quando a gente consegue detectar essa doença no início, ela é tratável, ela é curável. Então, o Outubro Rosa é o mês de conscientização de você buscar o tratamento e não fugir dele. Quando você foge do diagnóstico, quando você foge da doença, você está deixando essa doença crescer. E isso torna a doença maior, mais agressiva, os nossos tratamentos têm que ser mais agressivos e, infelizmente, a nossa resposta é pior. Quando a gente faz o diagnóstico de um câncer de mama menor do que 1 centímetro, a gente dá um índice de cura próximo de 98%. Então, a nossa chance é muito grande, desde que façamos o diagnóstico precoce. Então, o Outubro Rosa é o mês de conscientização da mulher de procurar o mastologista, procurar o ginecologista, realizar os seus exames de rotina, fazer o autoexame em casa, fazer a palpação pelo médico dentro do consultório, realizar dentro da rotina mamografia, se necessário, outros exames que a gente tem à disposição. Então, essa é a nossa busca sempre, de trazer as mulheres para junto do médico, não ter o medo da doença, mas ter a tranquilidade que se você conseguir fazer um diagnóstico precoce, que você vai ter um êxito. As pessoas veem a minha especialidade como algo extremamente tétrico, triste. Eu costumo dizer que no meu consultório eu tenho muito mais histórias alegres do que histórias tristes. As histórias tristes são raras. A superação de mulheres que passaram pelo câncer de mama e estão bem, esse é mais nosso dia a dia. Que coisa boa, né? Então, doutor, a gente vê essa questão, esse mito, né, de
Ou melhor, essas histórias de pessoas que falavam, eu nem vou no médico porque eu vou saber que eu vou ficar mal e vou encontrar algum problema, e eu não quero isso. Não, as mulheres hoje elas estão realmente procurando o autoexame, procurando os exames, as mamografias, né, e estão se cuidando. A gente vê que realmente são os homens que não querem se cuidar, e por causa disso tem o Novembro Azul, né, em função disso. Mas, doutor, o senhor falou o exame precoce, a busca precoce, o encontrar precocemente a doença. Então, os exames para isso é o autoexame e a mamografia, é isso? E para que idade? Conta um pouquinho para a gente como encontrar isso, detectar o câncer. Então, vamos separar as coisas em 2 momentos aqui, né, Rose? Quando você tem que se preocupar que você deve procurar um médico, não necessariamente que seja com câncer de mama, mas que você tenha alguma coisa que deve ser avaliado. Quando você perceber um nódulo de mama no autoexame, eu falo que o autoconhecimento é importante. Você vai reconhecer quando tem algo diferente, ou dia a dia. Nossa, você vê as pacientes sempre falando, nossa, mas eu nunca, se eu tiver alguma coisa, eu não vou perceber, porque é muito difícil, minha mama é muito difícil de palpar. Acredite, se tem algo diferente, você vai perceber. Mas tem uma coisa, ele não dói, né? Não. Muito excepcionalmente a gente tem dor relacionada a câncer de mama. É uma doença silenciosa. E não dói? Não. É um carocinho, a forma isso? mais Essa é a forma comum que a gente tem de nódulo de câncer de mama é a presença de um nódulo, é a presença de um caroço. Você vai palpar sua mama, você vai sentir uma área endurecida, você vai sentir um caroço, alguma coisa assim. Mais um parênteses. Nem todo caroço é câncer de mama. Ponto. Tem muito mais alterações benignas que trazem nódulos de mama do que câncer. Mas você percebeu alguma coisa, eu tenho que conseguir diferenciar o que é. Outras coisas que chamam nossa atenção, Rose. Saída de secreção pelo mamilo é um outro fator. Puxa, Dalton, acordei de manhã, meu pijama estava sujo, eu cheguei do trabalho, meu sutiã estava sujo. Isso é um ponto de preocupação para a gente. Apertar mamilo, isso não há necessidade nenhuma, mas a saída espontânea de algum tipo de secreção, sangramento pelo mamilo, é um fator. Coceira ou machucados no mamilo também tem que chamar a sua atenção. Vermelhidão ou alteração da pele, alteração no formato da mama. Puxa, parece que essa mama está meio repuxada. Isso não é normal. Nossa, meu mamilo sempre foi evertido, sempre foi para fora. Parece que ele está entrando um pouquinho. Isso não é normal. Então, isso são coisas que no seu dia a dia você pode perceber. Além disso, mesmo se você não estiver sentindo nada, você deve fazer exames de rotina. O que é preconizado, o que a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, que é quem rege as nossas condutas, orienta. Todas as mulheres devem fazer mamografia anualmente a partir de 40 anos de idade. Só a partir dos 40? As mais jovens não precisam? Não, os mais jovens devem procurar o médico e devem fazer a palpação da mama, e o médico, na verdade, vai orientar se é necessário você começar a fazer mamografia mais cedo ou usar outros exames, usar ultrassonografia de mama, que a gente usa muito em pacientes jovens, mas ele não é um exame de rotina. A gente começa em pacientes mais jovens ficar preocupados quando você tem um histórico familiar muito forte. Nessas pacientes a gente começa precocemente, mas sem histórico na família, ele deve ser realizado a partir de 40 anos de idade. Por que essa idade? Eu falo, a gente sempre tem que estabelecer limites. E eu brinco com as minhas pacientes dentro do consultório, eu sempre falo, olha, quando você vai fazer a sua carteira de motorista, você pode dirigir aos 18. Por quê? Quer dizer que você não tem juízo antes ou que você adquiriu o juízo a partir dali? Não necessariamente, mas você vai criar um critério. E os 40 anos de idade, na verdade, é porque poucas doenças aparecem antes dos 40 anos de idade. Estatisticamente, 5 a 7% dos cânceres de mamas apenas acontecem antes de 40 anos. Após os 40, não vão se concentrar mais de 90% das doenças. Por isso, você vai concentrar naquela idade onde a doença é mais comum, onde a doença é mais frequente.
E nessas pacientes mais jovens, muitas vezes estão relacionados a características genéticas, então você já tem uma história familiar muito grande, então essas pacientes acabam tendo doença um pouco mais precoce. Tá? Então, a mamografia, rotina, anual, 40 anos de idade. E quem tem prótese? Porque é muito comum, né, as mulheres que têm prótese mamária. Deve fazer mais de uma vez por ano, tem que tomar um cuidado maior. O implante de mama, ele não traz nenhum tipo de risco adicional ao câncer de mama ou de qualquer outra doença de mama. E também não altera a rotina da mamografia. Ela continua, ela tem que ser realizada anualmente a partir de 40 anos de idade. Quem tem implante, quando vai fazer a mamografia, a técnica do exame é um pouco diferente, você faz mais incidências, você faz mais raio-x do que as mulheres sem implante. Nada disso. E além disso, a gente, como especialista em quem tem implante, você recomenda a ultrassonografia de mamas associado à mamografia. É um cuidado a mais de quem tem prótese, porque você sabe que o posicionamento dessas mulheres no mamógrafo é mais complicado, é mais difícil, então você tem uma atenção a mais. Mas não é um fator de risco de maneira alguma e não muda a rotina. Prótese não explode na mamografia. Não. Isso é interessante. Olha, uma outra questão que a gente vê na internet aí, pelo WhatsApp também, meninas, o que ninguém falou é que você pode ter um problema de tireoide fazendo a mamografia. Não sei se o doutor já viu isso correndo nas redes sociais, nas mídias sociais. Os mitos, na verdade, eles vão e voltam. Há um tempo apareceu isso na mídia, caiu por terra. Esse ano apareceu novamente, alguém levanta a lebre. Tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles colocaram a sua posição. Não existe nenhuma relação entre mamografia e câncer de tireoide. Não precisa pedir protetor de tireoide, não precisa nada disso, tá? Lenda de internet, como aparecem milhares todos os dias, como aparece dos antitranspirantes, que vira e mexe tem paciente no consultório perguntando se pode usar antitranspirante, se não pode. Lenda. Por favor, nada disso é científico, embora quem minta tenta sempre colocar algum argumento científico, é mentira, não existe. Não tem problema aí, não. Meninas, podem fazer mamografia sem problema. Doutor, outra questão, já vimos sobre o problema, enfim, agora, existe uma forma de você assim, se proteger desse problema? A gente sabe que é muito assim, genético, hereditário, né? Mas assim, tem como você se proteger? É uma alimentação, alguma coisa que você possa fazer para não incorrer num problema como esse, num problema de saúde assim? Então vamos colocar algumas coisas da pergunta que você colocou. Então sim, eu tenho a questão genético-hereditária, mas apenas 20% dos cânceres de mama vamos colocar, eu tenho uma característica herdada familiar. Só 20%? Somente. 80% das doenças de mama nós chamamos de ocasionais. Eu não nasci com nenhum problema, na minha família não tem absolutamente nenhum problema de mamas, mas eu venho a desenvolver essa doença. Então, quando eu tenho um histórico familiar, é óbvio, eu tenho que ter uma atenção muito maior. Não, Dalton, eu não tenho ninguém na minha família, eu estou livre disso? Não. 80% das mulheres que desenvolvem câncer de mama não tem uma característica genética familiar. Então tem que ter cuidado do mesmo jeito. Igualzinho, tá? Deixa eu perguntar outra coisa antes que eu esqueça. E tem uma relação entre mágoa, algum problema psicológico? Existe todo um estigma, né? Um preconceito que eu fico assim pensando, que peso que colocaram as vítimas de câncer em geral, né? É que essa pessoa às vezes guardou uma mágoa, teve um problema psicológico, guardou algum sentimento ruim e somatizou isso. Existe como somatizar isso, passar para a pessoa e se tornar câncer? Os psicólogos vão brigar comigo, mas não. Não. Zero de evidência científica. Aí, ponto, pessoal, se livre disso. Eu acho que você ter o diagnóstico de um câncer de mama já é algo muito ruim, é algo muito sombrio. E alguém, depois de um diagnóstico, ainda olhar para você e falar que foi você que provocou essa doença, vai martirizar demais essa mulher. Por favor, a doença de mama. Então, juntando, na verdade, a primeira pergunta que você fez.
O que acontece, na verdade, como que a gente pode evitar essa doença, por que ela acontece, por que ela aumenta? Na verdade, o câncer de mama ele vai ter uma relação muito grande com o quê? O fator seu hormonal. Quanto maior o tempo de estímulo hormonal, quanto mais exposta você é a hormônios, maior é o seu risco de vir a ter a doença. Vocês, mulheres, têm muito mais chance de ter câncer de mama do que nós, homens, porque o perfil hormonal de vocês favorece o crescimento da mama, o desenvolvimento da mama. O nosso perfil hormonal, não. Então, por isso, vocês têm muito mais doenças. A gente fala que o maior fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Pronto. Tá? E quanto maior é o tempo de exposição aos hormônios, maior é o seu risco, Rose. Então, um dos grandes fatores que a gente tem do crescimento da doença é a maneira da gente se portar. Eu digo sempre, há 2 gerações atrás, antes de surgir a anticoncepção, qual era a história de vida dessas mulheres? Meninas que menstruavam tardiamente, tinham muitos filhos, amamentavam todos eles. Estas pacientes, elas tinham um risco muito menor de ter câncer de mama do que a nossa geração, que nós menstruamos cada vez mais precocemente. As gestações, quando acontecem, são escassas, tardias, a amamentação acontece por um tempo curto. Nós passamos muito mais exposto a estímulos hormonais do que no passado. Então, esse é o primeiro fator que a gente tem, que é o fator hormonal. Tem como prevenir? Eu acho que essa é uma condição social difícil de mudar, que já está arraigado dentro da nossa condição. Minha filha tem que estudar, minha filha tem que se formar, minha filha tem que trabalhar. Se der tempo, ela arruma um marido para casar. Depois. Então, faz parte dessa condição social nossa. Segundo fator, que também é muito difícil da gente mudar. Hoje a gente dá um nome bonito para isso, a gente chama muito de epigenética. A gente muda a nossa condição genética de acordo com todo o ambiente que a gente vive. O nosso ambiente está cheio de fatores relacionados ao câncer, não só a mama. A gente vê crescimento de câncer de mama, a gente vê crescimento de câncer de tireoide, de intestino. Então, todos estes fatores estão relacionados ao nosso ambiente. É o ar que a gente respira, o alimento que a gente come, são os fertilizantes que a gente usa, são os agrotóxicos. Até que ponto que eles são responsáveis e qual a importância de cada um deles, é muito difícil da gente quantificar. Mas que existe este fator é inquestionável, tá? E o terceiro, que esse é, na verdade, a nossa grande motivação hoje, dentro da Sociedade Brasileira de Mastologia, todos os anos a gente lança sempre um mote do Outubro Rosa. Isso começou há 3 anos na atual diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia. Há 2 anos atrás o nosso mote foi A Vida Começa aos 40, exatamente estimulando a mulher a fazer mamografia. O ano passado o mote foi Nenhuma Mulher Sem Mama, estimulando a reconstrução mamária, a diminuição da mutilação em relação à doença. E o mote desse ano é muito simples, ele fala: mova-se. Por que isso? Porque eu falei de várias coisas que a gente não pode mudar em relação ao nosso risco. A gente está envelhecendo, a gente está tendo poucos filhos e a gente está exposto a um ambiente que a gente não pode mudar. Então, o que eu posso mudar no meu dia a dia? Só para ter uma única estatística, mulheres na menopausa, obesas, têm 2 a 3 vezes mais chance de ter câncer de mama do que mulheres magras na pós-menopausa. Pacientes que trataram de câncer de mama e perderam peso após o tratamento, elas têm uma sobrevida 30% melhor do que aquelas que tiveram ganho de peso. Obesidade está intimamente relacionado a câncer de mama. Atividade física regular diminui os níveis estrogênicos, regulam os seus hormônios. Mulheres que praticam atividade física regularmente e mulheres magras têm menos chance de vir a ter a doença do que pessoas obesas. Então, se a gente pode fazer alguma coisa, não é novidade só para a mama, mas é realmente a perda de peso. E isso é uma coisa que na nossa sociedade mudou.
a gente falava uma geração anterior à nossa em 10% de pessoas obesas ou com sobrepeso. Hoje a gente fala em quase metade da população brasileira com obesidade ou sobrepeso. Então, é algo que está tendo impacto não só na doença de mama, mas uma série de outras coisas. Gente, vamos nos mexer. Olha só, um movimento muito importante para, como o doutor disse, para tudo, né? Agora, a alimentação também é importante, doutor, não é? Eu acho que vale aquela questão, né? Boa alimentação, uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, acho que é bom para tudo, né? É bom para tudo. Acho que não existe nenhum grande vilão. Se eu comer isso, eu estou absolutamente condenado. Se eu comer câncer, exatamente, né? Se eu comer aquilo, eu estou saudável. Não, todo mundo sabe o que é bom e todo mundo sabe o que é ruim. Do mesmo jeito que você falou das redes sociais, eu falo, as redes sociais nos condenam o tempo todo. Há pouco tempo, agora, o grande vilão era todos os embutidos que você não pode. Sempre se soube. Ou alguém come salsicha porque aquilo faz bem. Você come porque é bom. Você come porque te agrada o paladar. Ponto. Agora, com certeza, uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, uma dieta rica em grãos, vai melhorar absolutamente tudo na sua vida. Todo mundo sabe que o álcool faz mal, todo mundo sabe que embutidos faz mal, todo mundo sabe que o excesso de gorduras transgênicas, acho que não é novidade para ninguém, não existe nem coelho da cartola que a gente vai tirar, culpar um único fator. Eu acho que é hábitos de vida saudáveis, acho que isso é importante. Pois é. Agora uma perguntinha que chegou aqui para mim. Anticoncepcionais e hormônios também, gostaria de saber. Eu não sei se tem uma relação anticoncepcionais, mas, bom, anticoncepcionais. Os anticoncepcionais têm... Pode causar câncer? A relação de anticoncepcional com câncer de mama é muito controversa. Alguns trabalhos mostram um pequeno aumento de risco quando usados, principalmente em pacientes mais jovens. Outros trabalhos não concordam, refutam isso. Então, é algo muito difícil hoje da gente relacionar. Ninguém vai proibir de usar anticoncepcional para um aumento de risco de câncer de mama, mesmo os pacientes que têm histórico familiar ou que têm risco aumentado para câncer de mama, usam anticoncepcional sem problema algum. Diferente da reposição hormonal. Esses estão comprovadamente relacionados ao aumento de risco de doença. E deixa eu perguntar uma coisa, a reposição hormonal é a mesma que aquela que a gente usa para rejuvenescer, aqueles hormônios assim que a gente vê muito assim na mídia, aquelas pessoas que usam determinados hormônios que o corpo não produz mais, mas, por exemplo, DEA, hormônios sintéticos, coisas assim que o corpo já não produz, mas ele vai repor para que haja um rejuvenescimento ou o retardo do envelhecimento. Isso Na verdade, aí... o que é comprovado, a gente está falando em reposição hormonal de estrogênios e de progesterona, que são aqueles hormônios ovarianos que param de ser produzidos com a menopausa. Esses estão intimamente relacionados. Mas também vamos deixar claro, não quer dizer que eu não possa usar. Tem muitas pacientes que precisam desses medicamentos, a gente tem que usar. Eles são muito úteis na prática médica. Tem pacientes que a menopausa traz transtornos muito grandes para a saúde e a gente precisa usar. É um fator de risco, mas ninguém está falando que é proibido o seu uso. A gente só tem que realmente saber de que maneira controlar cada uma dessas pacientes que está fazendo reposição hormonal. Hoje acaba estando em moda todo esse anti-aging. Então vamos usar DEA, vamos usar GH, vamos usar... Não existe nenhum embasamento científico de saber o que isto vai trazer a longo prazo para a mama. É muito lento para a gente imaginar um trabalho científico para saber se alguma coisa vai trazer um risco para a doença de mamas ou não. O câncer de mama vai começar com uma alteração genética, que vai ter um crescimento celular, que vai ter um aumento gradual. Então eu tenho que ter exatamente um grupo que esteja usando medicamentos durante muito tempo, controlar esse grupo ainda durante muitos anos para saber como eles vão se comportar. E hoje o que a gente vê nesse movimento, às vezes, de anti-envelhecimento, de anti-aging, são pessoas isoladamente fazendo terapias baseadas em um ou outro protocolo de um ou outro profissional que faz isso. E não
existe ainda um controle a longo prazo. Então, alguém pode dizer se isso vai ter algum tipo de impacto em relação à doença de mamas? Nesse momento, impossível da gente dizer isso. Teoricamente, não, mas ninguém pode afirmar. Aí, gente, então vocês tirem as conclusões de vocês, né? Bom, doutor, nós já falamos sobre isso, agora falamos sobre cura. Não, cura não, falamos sobre tratamento, né? É o melhor. Eu queria saber se a pessoa pode estar realmente curada depois do tratamento. A gente sabe que o tratamento, em muitos casos, ele pode ser bastante, assim, agressivo, né? Tudo depende da metástase, né? Do tamanho do câncer, enfim. Mas a pessoa pode se sentir curada após o tratamento? Existe cura mesmo após o câncer? Sim, nosso objetivo... Sempre que nós encontramos uma doença localizada na mama, onde não tem as metástases, ou seja, eu não encontro tumores em outros órgãos, o nosso objetivo é sempre de cura. Ele é sempre alcançado? Não, mas este é o nosso objetivo. E na grande maioria das vezes a gente alcança a cura. Em qual porcentagem, mais ou menos? Vamos colocar da seguinte maneira, né? Mesmo sabendo que o Brasil não é um país homogêneo, a gente tem uma região norte e nordeste, principalmente extremamente pobre, de diagnósticos tardios. A gente tem uma fraqueza no sistema público enorme. A gente tem como estatística, eu falei, a gente tem em torno de 57, 58 mil casos. A gente tem uma estatística de mortalidade por câncer de mama no Brasil, a última que a gente tem de 2013, de 13 mil mortes. Então, mesmo com o caos na nossa saúde, a gente tem mais de 75% de cura. Em países desenvolvidos, e eu tenho que colocar a nossa região aqui sul, né, como algo muito próximo a isso, Rose, a gente fala em torno de 90%. 90% de cura? De cura. Isso se você pegar a estatística europeia, a estatística americana. Cura mesmo? Sim, de pessoas que passaram pelo problema, que se trataram e nunca mais vão ter isso na sua vida. Que boa notícia. Mas notícia. Eu falei, isso depende de um diagnóstico precoce. Então falamos um pouquinho só. Recentemente a gente teve um evento grande no Brasil em mama e vieram algumas estatísticas, e aí você vê o quanto o nosso país é díspare. Em algumas regiões onde está sendo feito um trabalho, na região do Amazonas, o tempo médio entre o diagnóstico de um nódulo de mama e o tratamento desta paciente chega a 300 dias. Daí é difícil ter a cura, né? É isso que eu estou falando. Então é muito difícil, é muito dispare a maneira da gente tratar. É muito diferente de uma paciente aqui que ela tem acesso, sentiu alguma coisa, vai procurar o ginecologista, vai procurar o médico. A gente hoje aqui no sul é rápido esse processo? Normalmente é rápido, mesmo se nosso sistema público de saúde ainda funciona relativamente bem, tá? A gente não tem longas esperas. Então, o câncer, pelo menos aqui no sul, em determinados lugares no Brasil, não é uma sentença de morte? De maneira alguma, de maneira alguma. Ninguém quer tê-lo, não é bom. A gente sabe que o tratamento é difícil, mas a gente tem que buscar. E uma das coisas que a gente sempre tenta frisar, e um dos grandes medos do meu personagem, do mastologista, é que durante anos e anos, a gente sempre associou câncer de mama com mutilações enormes. Verdade, a mulher fica mutilada, né? Exatamente. Eu falo, a gente não deixa de alguma forma de trazer um dano físico, um dano sentimental, algo que é tão importante para a feminilidade como é a mama. Mas hoje a nossa condição técnica cirúrgica, nossas condições de reconstrução, as nossas técnicas operatórias com tumores pequenos conseguem preservar a estética da mama, conseguem preservar essa feminilidade. Então, eu preciso de um diagnóstico precoce para fazer um tratamento adequado. Eu sou muito menos agressivo para um tumor pequeno do que num grande tumor de mama, tá? Então, esse diagnóstico me importa. Então, a reconstrução, ela é feita também, a mulher pode ter a cura, pode ter a reconstrução da mama e pode ter uma vida normal. Com certeza, essa é a nossa busca sempre.
Que coisa boa, gente. Vocês viram, meninas? Olha, então vamos procurar, vamos fazer o exame. Aconteceu o problema, vamos levantar a cabeça e vamos lutar que a gente pode ter a cura. Que coisa boa, boa notícia, doutor. Muito obrigada, viu? Sempre à disposição. Gente, Outubro Rosa, vamos nos engajar e vamos lutar pela nossa saúde. A saúde de todas nós. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, doutor Dalton. Foi muito esclarecedora, tá bom? Então, faça o seu autoexame. Faça mamografia, muito importante, hein? Outubro Rosa, vamos nos cuidar.